Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 17 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, fim de semana, sempre aquela grade de respeito, tá legal? E eu separei aqui 17 jogos pra vocês. Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. E se você chegou pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Bora lá! Bora lá, 8h30 da manhã na Itália, Milan versus Monza. O Milan na terceira colocação, Monza nona colocação. Time, aqui o seguinte, pega o histórico, 2 jogos em San Siro. 4-1 e 4-1. O Milan ganhou as duas partidas. Tecnicamente, o Milan é superior, tem mais camisa, joga em casa. Sim, acho o Milan favorito, tá legal? Odd de 1,62, 1,65 para proteger a operação Milan empate anula. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. Fechou? Time, 10h30 da manhã na Holanda, vulgo Países Baixos, Heracles versus Feyenoord. Feyenoord, segunda colocação, vai pegar o Heracles, 14ª colocação. Time, vou mostrar o histórico para vocês e eu acho que a gente já tem aí algumas opções, tá legal? Vamos lá. 4-1, 1-1, 3-2, 2-0 e 4-2. Dos 5 últimos jogos na casa do Heracles, o Feyenoord venceu 4, tivemos um empate e todas as partidas mais de 1,5 gol, batendo com muita facilidade. Então aqui, mesmo fora de casa, eu acredito na vitória do Feyenoord, odd de 1,24, de repente para montar num bilhete duplo, tá legal? Mercado de gols também vem muito forte, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, dá para explorar até mais de 2,5 gols, tá? Acredito que tem boas chances de acontecer. E aí, claro, primeiro tempo, se o jogo começar em alta intensidade, fique esperto com o over meio gol HT. Jogos do Feyenoord geralmente sai gol no primeiro tempo. Fechou? Time, apenas para complementar essa análise, tá? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 85%. Mais de 2,5 gols, 75%. Para sair um gol já no primeiro tempo, 90%. Ou seja, mercado de gols vem muito quente. E eu vou aproveitar e vou deixar mais uma dica. Mercado de cantos, o Heracles em casa, média de 5,5. O Feyenoord como visitante, 7,3. Então dá para a gente pensar também numa race 3 cantos a favor do Feyenoord. O Feyenoord fazendo 3 escanteios primeiro que o Heracles. Fechou? E bora lá, 11 horas na Inglaterra, Premier League, eu tenho o jogo do Arsenal contra o Brighton. O Arsenal na segunda colocação, brigando aqui fortemente por título. Pega o Brighton na 8ª colocação. O Arsenal em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou todas as partidas. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, bate com muita facilidade também, 5 de 5. O Brighton como visitante perdeu uma, empatou outra, ganhou 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também bate forte, 4 de 5, tá legal? Time, é o seguinte, tenho duas equipes em alta probabilidade para gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mais de 1,5 gol, odd de 1,20, pega essa odd, monta num bilhete duplo, é um caminho. E o Arsenal, jogando em casa, pela temporada que vem fazendo, pelo elenco que possui e brigando por título, também é favorito. Aqui alguns cenários. Odd de 1,50 para uma vitória seca. Para buscar a vitória seca, eu particularmente, eu prefiro executar ao vivo, né? O time amassando o outro, aí eu vou e pego a vitória seca. Uma entrada mais conservadora, Arsenal empate anula. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Ou vai em aba especiais, para o Arsenal ganhar uma das partes. Aí o Arsenal precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Também pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechado? E bora lá, às 11 horas ainda na Premier League, jogo do Brentford contra o Aston Villa. Aston Villa na 3ª colocação. E vou falar, hein? Nesse momento, talvez a sensação da Premier League, tá legal? Vamos lá, o Brentford na 11ª colocação. Time, como eu falei pra vocês, né? O Aston Villa ganhou do Arsenal, ganhou do Manchester City. Tudo bem, joga fora de casa. Mas eu tenho uma odd aqui, ó, de 2,20. Eu não vou contra a sensação do campeonato até o momento, tá legal? Então aqui eu já vou buscar uma dupla hipótese a favor do Aston Villa. Até porque não é só porque ganhou jogos importantes, né?
vem jogando muita bola, tá legal? Dupla hipótese Aston Villa, ele precisa ganhar ou empatar, só não pode perder. E também é cenário para mais de 1,5 gol, tá legal? Odd de 1,25, monta num bilhete duplo. Fechado? 11 da manhã, ainda na Premier League, jogo do West Ham contra o Wolverhampton. O time é o seguinte, West Ham, 9ª colocação, Wolverhampton, 13ª colocação. Race é o retrospecto das equipes. Dos 5 últimos jogos do West Ham em casa, ele ganhou 4, empatou 1, não perdeu nenhuma. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Wolverhampton jogando fora, perde pra caramba. 4 derrotas, somente 1 vitória. Mercado de gols, bate fácil, mais de 1,5 gol. Ambas marcam também 5 dos 5 últimos jogos. Time é o seguinte, vamos lá. Primeiro, para buscar mercado de resultados, o West Ham está melhor na tabela de classificação, tem uma race muito mais consistente e joga em casa. Por esse motivo, e com odd de 2,10, se for para buscar em pré-live alguma coisa, eu iria de dupla hipótese para o West Ham. Vitória ou empate, West Ham. Só não pode perder, tá legal? Pelo que as duas equipes vêm produzindo em mercado de gols, a gente tem aqui um cenário forte para mais de 1,5 gol. Odd de 1,29, uma odd bacana para um bilhete duplo. Fechado? Time, meio-dia eu tenho uma final, tá? Um jogo de Copa lá na Escócia. Rangers versus Aberdeen. Aqui eu não vou inventar. Eu vou buscar para o Rangers ser campeão. Essa alternativa dá uma odd de 1,20. Pega essa odd e de repente monta num bilhete duplo, tá legal? Rangers campeão. E bora lá, meio-dia 15, Espanha, La Liga, Real Sociedad versus Betis. Time, é o seguinte, essa equipe do Real Sociedad tá jogando muita bola, tá legal? Vem aqui na 6ª colocação, enfrenta o Betis que tá na 7ª colocação. Mas assim, é o que eu falei, a temporada do Real Sociedad é muito boa, joga em casa, sim, é favorito. Odd de 1,70, 1,75, em pré-live eu vou de Real Sociedad, empate anula. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Ao vivo, se estiver amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá! 13,5 na França Ligue 1, Olympique de Marseille versus Clermont. Eu tenho o Olympique na 6ª colocação, o Clermont é o lanterninha da competição. Time, é o seguinte, Marseille em casa dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Clermont fora, perdeu 2, empatou 2, só ganhou uma partida. No histórico, 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Seguinte, jogando em casa, tecnicamente uma equipe superior, e com a race que possui, também fazendo um campeonato mais forte, o Olympique de Marseille é favorito. A odd não é das melhores, odd de 1,45. Uma entrada mais conservadora, Olympique de Marseille, para ganhar uma das partes. Aí ele precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, se você estiver monitorando o Olympique melhor na partida e uma odd mínima de 1,50 para cima, também pode ser um bom cenário. Olhando aqui mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade para as duas equipes. Mais de 1,5 gol, odd de 1,26 e faz um bilhetinho duplo. Tá fechado? E bora lá, 13h30 na Alemanha, Bundesliga, eu tenho aqui Leverkusen versus Frankfurt. O Leverkusen vem na 1ª colocação fazendo uma baita temporada. 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota até o momento. Pega o Frankfurt na 7ª colocação. Olha a race do Leverkusen. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Empatou com o Dortmund. Olha o Frankfurt jogando fora. Perdeu 3, empatou 1, só ganhou uma partida. Time, se liga no histórico. 5 jogos e o Leverkusen ganhou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o Leverkusen vem numa temporada absurda, joga em casa, historicamente, geralmente se dá melhor. Ou seja, acredito na vitória do Leverkusen. Odd de 1,39, 1,36. A odd não é das melhores, mas dá para pegar essa odd para fazer um bilhete duplo, tá legal? A gente tem também um baita cenário para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,17, para complementar o bilhete é uma boa. Trazendo aqui para vocês tabela de probabilidades, eu falei do mais de 1,5 gol, né? 95%. Se você quiser correr um pouquinho mais de risco para pegar uma odd maior, mais de 2,5 gols, 70%. Se você estiver operando ao vivo e esse jogo começar o primeiro tempo em alta intensidade,
dá para tentar pegar o over 1000 gol HT. 95% de probabilidade para já sair um gol no primeiro tempo. E para fechar, mercado de escanteios. O Leverkusen tem uma média de 7,7, o Frankfurt 4,8. Dá para a gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Leverkusen. O Leverkusen fazendo 3 escanteios, primeiro que o Frankfurt. Fechou? E bora lá. Às 13h30 na Premier League Inglaterra eu tenho o jogo do Liverpool contra o Manchester United. O Liverpool é o líder da competição, tá legal? Vai pegar o United na 6ª colocação. Vamos lá. Liverpool em casa. 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias. United como visitante oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols vem muito forte para as duas equipes. No histórico, 5 jogos, o Liverpool venceu 1, 2, 3, 4, tivemos apenas 1 empate. Dos 5 jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gols com muita tranquilidade. Time, é o seguinte, né? O Liverpool brigando por título, liderando o campeonato. Eu acredito que vai com tudo para cima do United. O United está meio desmontadão, né? Odd de 1,33, ó. A odd é baixa, tá? Mas eu acredito que o Liverpool deve vencer essa partida. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. Se alguém acreditar no United, dá para usar um handicap asiático mais 3, tá legal? Eu particularmente, eu acho que eu prefiro a vitória do Liverpool. De repente, se alguém quiser usar um handicap asiático mais 3 para o United, vai te pagar uma odd de 1,20. Para compor o bilhete, pode ser um caminho também. Marco, o que é handicap asiático mais 3? Rapidinho. Se o Liverpool vencer por 1-0, ou 1 gol de diferença, ou até 2 gols de diferença, você tem green na operação. Se o Liverpool vencer por 3 gols de diferença, você tem um reembolso, porque você está no handicap asiático mais 3 para o United. Agora, se o Liverpool atropelar e vencer por 4 ou mais gols de diferença ao United, aí você toma um head, tá bom? Então é isso, acredito na vitória do Liverpool. Time, mercado de gols, né? Mais de 1,5 gol, odd de 1,11. Odd completamente achatada. A gente vai ter que subir um pouquinho. Mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos, mais de 2,5 gols, tá legal? Tabela de probabilidades para mercado de gols. Mais de 1,5 gol, 85%. Mais de 2,5 gols, 70%. Aí a odd melhora e a probabilidade ainda é boa. Outra possível entrada, escanteios. O Liverpool tem uma média de 7,3 cantos jogando em casa, o United 3,9 como visitante. Race 3 cantos para o Liverpool. O Liverpool fazendo 3 escanteios primeiro que o United. Fechou? E bora lá. 14 horas eu tenho Bolonha versus Roma. As duas equipes muito bem no campeonato. A Roma na 4ª colocação, 25 pontos. Bolonha, 5ª colocação, 25 pontos também. Time, a hora que eu puxei as odds, eu bati o olho e falei, opa, odd do Bolonha 2,5, odd da Roma 3,4. Falei, pera lá, com o Lukaku e tal, 3,4 para Roma? Aí eu fui dar uma olhadinha, né? O Lukaku não joga, cartão vermelho, e eu tenho mais vários desfalques aqui pro lado da Roma, tá certo? Por esse motivo, eu acho que eu vou buscar uma dupla hipótese pro Bolonha. Até porque, dos 5 últimos jogos que fez em casa, ganhou todas as partidas. A Roma fora oscila. 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Vai jogar sem a carreta Lukakão? Então aqui eu vou buscar uma dupla hipótese pro Bolonha, tá legal? Vitória ou empate do Bolonha, deu tudo certo. Se perder, é red. Fechou? Time, bora lá. 15h30 na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique versus Stuttgart. Seguinte, né? Eu tenho o Bayern na 2ª colocação e o Stuttgart fazendo um baita campeonato na 3ª colocação. Um pontinho aqui separando as duas equipes. Tudo bem que o Bayern tem um jogo a menos. Mas vamos lá. O Bayern joga em casa. Quem lembra, a última partida do Bayern pela Bundesliga, que é o campeonato alemão, ele tomou um chacoalho do Frankfurt por 5-1. Jogando em casa, vai precisar mostrar alguma coisa para a torcida, tá certo? O problema é que vai pegar a boa equipe do Stuttgart. Se eu mostrar para vocês as races, ó, o Bayern em casa ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols é muito forte, não preciso nem falar, né? Mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols, bate com muita facilidade.
O Stuttgart fora ganhou 4 e só perdeu um jogo. Mercado de gols também muito forte. No histórico, vamos lá. Eu tenho aqui 2 empates, 2 vitórias para o Bayern e 1 vitória para o Stuttgart. Ou seja, no histórico, eu também tenho muito equilíbrio. Eu acho que é um jogo difícil para o Bayern, tá legal? Para buscar alguma coisa aqui a favor do Bayern, eu iria para o Bayern ganhar uma das partes. Uma entrada mais conservadora. Pega essa odd e monta numa dupla. Uma entrada que eu acho bacana para esse jogo é aquela da Betano. 2 gols e meio ou ambas marcam. Eu acho que é bem apropriado para esse jogo. Se saírem mais de 2 gols e meio, já é green. Ou se saírem ambas marcam, também é green, tá legal? Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. E para fechar, não poderia deixar de fora, jogos do Bayern, fique esperto no primeiro tempo. Geralmente sai gol, tá legal? Bora lá, 16 horas na Holanda. Eu tenho aqui Alkmaar versus PSV. O PSV lidera o campeonato, tá legal? 45 pontos, 15 jogos, 15 vitórias. Tá pensando o quê? Não empatou nenhuma e não perdeu nenhuma. Simplesmente ganhou todas as partidas. Acabou a análise, né, time? Você acha que eu vou contra? Um time que jogou 15 e ganhou 15? Pra mim, acabou a análise aqui, tá legal? Odd de 1,80. PSV, empate anula. Pega a odd, coloca numa dupla. Jogos do PSV e do Alkmaar também são jogos bons para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,24. Resumindo, PSV empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? 16h45, França Ligue 1. Lille versus Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que conseguiu a classificação para a próxima fase da Champions, tá legal? Paris Saint-Germain vem na primeira colocação, pega o Lille na quarta colocação. Os dois times vêm num campeonato muito bom, né? O Lille em casa ganhou 4, empatou 1, o Paris fora ganhou 3, empatou 1, só perdeu 1 e perdeu para o Milan, né? Um jogo de Champions. No histórico, 5 confrontos, o Paris Saint-Germain ganhou 1, 2, 3, apenas 1 vitória do Lille e 1 empate. Historicamente, o Paris Saint-Germain levando a melhor. Time, é o seguinte, aqui não tem muito o que inventar, né? Mesmo fora de casa, o elenco do Paris Saint-Germain e o Mbappé desequilibram, tá certo? Então, eu acredito que a gente pode pensar aqui em Paris Saint-Germain, empate anula. Protege com o empate, porque o Lille vem bem também. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,23. Paris Saint-Germain, empate anula, mais de 1,5 gol. Fechou? Bora lá, 16h45 na Itália, Lazio versus Inter de Milão. Time, é o seguinte, a Inter de Milão vem na primeira colocação, pega a Lazio, meio de tabela. Se a gente olhar o campeonato da Inter de Milão, olha só, 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates, só perdeu 1 partida até agora. Vem bem demais a Inter de Milão. Olha a race da Inter jogando fora, 3 vitórias, 2 empates. A Lazio em casa vem bem pra caramba. 4 vitórias e 1 empate. Mas assim, né? Diante do que tem sido apresentado até o momento, 15 jogos, só perdeu 1 partida, eu tenho uma odd aqui para Inter de Milão de 1,73 e 1,79. Dá até pra gente colocar Inter de Milão empate anula. Tá legal? Eu acho que é aqui que eu vou. Inter de Milão empate anula. Pega essa odd, coloca numa duplinha. Quem quiser também pode colocar uma dupla hipótese. A odd vai cair um pouquinho, mas para complementar o bilhete pode ser uma boa alternativa. Fechou? Bora lá, 17 horas, Espanha, La Liga, Real Madrid versus Villarreal. Time, é o seguinte, o Real vem na segunda colocação com 39 pontos. Está com 2 pontos de diferença do Girona, que lidera a competição. Vai pegar o Villarreal na 14ª colocação, ou seja, o Real Madrid vai tentar ganhar para reassumir o que é a primeira colocação caso o Girona tropece na rodada. Ou seja, vai pro abafa, vai para cima. Eu acredito na vitória do Real Madrid. O problema é que a odd é baixa, 1,25. Vai pegar essa odd e de repente montar num bilhete duplo. Jogos do Real Madrid no Santiago Bernabéu, jogos para gols, tá? Mais de 1,5 gol também é tendência. Odd de 1,12. A odd é baixa. Aí sobe um pouquinho. Mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Acredito na vitória do Real Madrid, um jogo para gols também. E também um jogador interessante, né? Para finalização, chute a gol ou mesmo gol, que é o Bellingham. Fechou?
Fechou? Time, às 17h30 em Portugal tem o jogo do Braga contra o Benfica. Jogo do terceiro contra o quarto colocado. Race, o Benfica em casa oscila, mercado de gols vem forte. Mais de 1,5 gols e ambas marcam. Benfica fora também tem oscilado um pouquinho, venceu 3, perdeu uma, empatou outra e mercado de gols também vem forte. Mais de 1,5 gols batendo aqui em 4 dos 5 últimos jogos. No histórico, 5 partidas, todas elas batendo pelo menos mais de 1,5 gols. É o que eu vou buscar aqui nessa partida, tá legal? Mais de 1,5 gols, odd de 1,20, 1,22 para complementar no bilhete. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols na partida, 85%. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,53. Fechado? Time, domingão, sempre aquela grade bacana, com bons jogos, boas oportunidades. Talvez um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP. E o melhor, né? Um preço que cabe no seu bolso, um preço popular. Por apenas R$19,90 por mês, você entra num grupo VIP de futebol completo. Bilhetes pré-live com duplas e triplas enviadas antes da partida, mercado de gols ao vivo, mercado de escanteios também, trabalhamos ao vivo. Aliás, mercado de escanteio é show de bola, finalização de jogador, cartão e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá, chega junto. E também, né, se você não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar. Ô, Marco, eu não sei operar, tal. Tranquilidade, pessoal. Por ali, a gente tem vídeos que ensinam as principais entradas. Você evolui muito mais rápido. Vem! Time, o que eu vou buscar para o domingão? Vamos lá. Na Alemanha, Bundesliga, Leverkusen e Frankfurt, mais de 1,5 gols. Ainda na Alemanha, Bayern de Munique e Stuttgart, mais de 1,5 gols. Ou seja, eu preciso de 2 gols em cada partida. E lá na Espanha, La Liga, Real Madrid e Villarreal, eu quero a vitória do Real Madrid. Se tudo der certo, odd de 1,66. Antes de eu finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Gosta de NBA? Se a resposta for sim, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite, tá legal? E eu deixo as principais dicas. Galera, tá batendo coisa pra caramba. Chega lá, assiste, pega lá. É filé com fritas, tudo separadinho pra vocês. E se gostar, aproveita e se inscreve lá também. Lá também é a sua casa, você é muito bem-vindo. Tá legal? Acho que é isso. Vamos agradecer a galera agora, né? Show de bola, vamos agradecer. Bora lá, agora aquele agradecimento ao pessoal que vem escrevendo da cidade que nos acompanha, o time que torce. Então um abraço, muito obrigado, aquele salve. Hoje vai para Marcelo de Itatiba, São Paulo. Pertinho, né, Marcelo? Eu sou da capital, estamos perto aí. Igor, Campina Grande. Igor, um grande abraço para você, meu irmão. Vasques, de Vila Prado, São Paulo. Hoje São Paulo tá em peso, hein? Bruno, de Anápolis, Goiás. Brunão, obrigado, cara. Aquele salve, aquele abraço. Alan, Salvador, Bahia, torce pro Vitória. Parabéns, Alan. Vitória, campeão e subiu pra Série A. Ano que vem já tá na minha agenda. Eu quero assistir um Bavi no Campeonato Brasileiro, tá legal? Aí a gente troca uma ideia e eu chego junto aí. Diego Daniel, de Luanda, Angola. Luanda, Angola. Um grande abraço para Angola, Luanda. Vocês estão em peso aqui, são muito bem-vindos, viu? Venham sempre. José Afonso, também de Angola. Um grande abraço. E para fechar, não, tem mais 2 ainda. Joelson, Itajaí, Santa Catarina. É lugar bom. E Alberto, de Eldorado dos Carajás. Um grande abraço, muito obrigado para todos vocês. Galera da Austrália, Itália, Portugal, Suíça, enfim, todos os outros países que vocês nos acompanham, muito obrigado também e um forte abraço brasileiro para vocês, né? Até porque a gente sabe, tem coisas boas fora, mas a gente sente falta do Brasil, isso é inegável. Um forte abraço brasileiro para vocês, tá bom, galera? Muito obrigado, continuem escrevendo aí. Se eu não falei o seu nome hoje, não tenha dúvida que amanhã ou depois eu vou falar, tá legal? Valeu, boas operações, nos vemos por aqui amanhã. Uma excelente semana para todo mundo. Fui!